de governo, qual é o balanço que faz destes 2 anos? Bom, eu já aqui tracei o quadro económico de balanço destes 2 anos na semana passada e na anterior. E talvez o número que melhor reflita aquilo que aconteceu nestes 2 anos seja o seguinte. O PIB per capita, isto é, a riqueza por pessoa em Portugal no primeiro trimestre de 2013 é semelhante ao PIB per capita, riqueza por pessoa, que Portugal tinha em 1999. Isto diz tudo. Quer dizer, o governo levou a sério aquele programa político de empobrecimento. Regressámos 13 anos atrás. E isto diz tudo o que aconteceu em termos económicos ao longo destes 2 anos. Portanto, estes sacrifícios não valeram a pena? Não valeram a pena em nenhuma das áreas onde o governo apostou e onde o governo disse que obteria resultados em consequência dos sacrifícios dos portugueses. Mas se nós queremos analisar estes 2 anos de governo, talvez o melhor seja não perguntarmos a nós próprios, mas perguntarmos aos portugueses. Exatamente, isso foi exatamente uma pergunta que foi dirigida... Foi feita pelo Expresso. E vamos mostrar exatamente essa sondagem. Fez uma sondagem muito oportuna. Exatamente. José Sócrates sugeriu exatamente trouxéssemos para esta opinião de José Sócrates esta sondagem e aqui está ela, 2 anos depois da saída de José Sócrates e da entrada de Pedro Passos Coelho, como é que está o país? Ora bem, o Expresso fez a pergunta correta. Não se esqueceu, aliás, de referir o nome dos 2 primeiros ministros, do primeiro-ministro anterior, José Sócrates, e do atual primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho. E os resultados são reveladores. 75% dos portugueses acham que o país está pior. E outro dado muito revelador é que apenas 4,8%, salvo erro, acham que o país está melhor. Isto diz tudo da avaliação que os portugueses fazem destes últimos 2 anos. Claro está que a discussão e o debate sobre a atualidade política se tem centrado muito na legitimidade formal do governo. Mas eu acho que o debate não se deve centrar aí. Porque legitimidade formal o governo tem. Sim, porque o problema são as condições para a governabilidade. Um governo que tem a tarefa que tem pela frente. Um governo que tem uma exigência na governação tão forte como aquela que temos para resolver os problemas dos portugueses, ter este nível de aceitabilidade cria um problema sério à governação. Portanto, o problema não é de legitimidade formal, mas é de condições de governação. Eu acho que a análise, uma simples análise política, mostra que o sistema está um pouco bloqueado. Nós temos aqui um problema sério do ponto de vista político. Este governo chega ao fim de 2 anos exaurido e sem condições de sustentação na opinião pública para continuar uma governação tão exigente como aquela que é imposta pela situação não apenas portuguesa, mas também europeia. O que é certo é que realmente está a descer nas várias sondagens que estão a ser feitas. Mas isso ainda assim, a alternativa não se viu aquilo que muitos pensavam que ia ser. Eu acho que quem fala da alternativa quer manter tudo como está. E manter tudo como está verdadeiramente é o pântano. Porque quem acha que deve desprezar esta opinião maioritária dos portugueses, que acham que isto tem sido mal conduzido, também não está a ver bem o problema político. Nós temos um problema político sério pela frente. E que resulta do facto deste governo não ter já o mínimo de aceitabilidade pública para prosseguir uma governação exigente. E acho que isto é um problema político. E é um problema político que exige resposta política. E aqueles que acham que não, que tudo se resume à legitimidade formal, sinceramente, estão a cometer um erro de análise. Bom, mas o que é certo é que na celebração, ou na altura em que se assinalam os 2 anos do governo, Pedro Passos Coelho disse que está orgulhoso com o trabalho que tem sido feito. É verdade. E disse mais. Disse que se queria candidatar a um novo mandato. Isso é que foi surpreendente. E surpreendente também pelo despropósito da declaração. Porquê? Quer-se candidatar. É extemporânea? Não me parece que seja a meio do mandato que um primeiro-ministro decide comunicar que quer fazer Então é um recado interno? Mandato. É um recado interno? Nitidamente, a declaração do Dr. Passos Coelho destina-se ao PSD. E por motivos muito compreensíveis. Eu acho que nós não temos motivos para nos preocuparmos com o segundo mandato do Dr. Passos Coelho, porque isso dependerá do juízo popular. Isso não depende nem do Dr. Passos Coelho, nem de mais ninguém, depende da vontade do povo.
Mas quem tem motivos para se preocupar é o PSD. Porque me parece que esta declaração do Dr. Passos Coelho visa conter a contestação interna e visa avisar os contestatários que o terão pela frente. E achei que esta declaração foi feita mais em termos de desafio do que propriamente em termos de prevenção de problemas futuros. Destina-se a alguém em concreto? Com certeza que se destina a todos aqueles que se têm afastado do apoio ao governo. Veja, o que se passa no PSD já não é bem uma contestação interna, eu diria até que estamos à beira de um tumulto, porque é a contestação das elites do PSD, é a contestação dos autarcas do PSD, porque o dado mais significativo, onde se observa o divórcio entre o PSD e a sua liderança, diz, e o governo, e o rumo da governação, vê-se nos cartazes de propaganda política dos autarcas. Todos eles pretendem evitar o símbolo. Não sabe, e por isso isto é o pior que pode acontecer a uma liderança e a um governo, é que o próprio partido tenha vergonha da identificação partidária. E este desafio do Dr. Passos Coelho ao seu próprio partido, se ele pretende com isso conter essa contestação, eu acho que esse desafio vai, pelo contrário, tornar visível que há um problema interno dentro do PSD, ao qual ele precisa de responder. Mas neste momento... Nomeadamente Rui Rio. Bom, não sei se Rui Rio, mas repare, é indiscutível que todas as elites políticas do PSD, aqueles mais históricos, têm contestado de forma muito viva o governo. Há uma declaração, aliás, que me deixou também muito surpreendido, dos próprios TSDs, que dizem que há boas razões para se apoiar a greve geral. Bom, quando isto chega a este ponto, eu acho que o líder do partido tem aqui um problema. Mas o que o Dr. Passos Coelho fez com esta declaração foi evidenciar esse problema interno. Não foi responder nem prevenir. Pelo contrário, foi desafiar a sua oposição interna. Veremos o que é que nos vai trazer a nova situação do PSD. O que é que vai acontecer, apesar de Pedro Passos Coelho também numa conversa informal que teve com o Expresso, disse que um Estado sem dinheiro não tem outra alternativa, não há volta a dar senão cortar em salários e em pensões. Portanto, tentou também aqui de algum modo justificar esta situação, não? Sabe, eu fico muito surpreendido quando vejo alguns políticos pretenderem que a boa governação é desagradar ao povo. Governar bem é ter 75% das pessoas que não concordam com isto. Como se o povo não contasse. Isto é, como se nós dependêssemos, isso sim, da opinião de alguns iluminados, daqueles que fazem de assessores do governo. Há alternativas a esta política? Há alternativas. Não só alternativas aqui em Portugal, como alternativas na Europa. E todos aqueles que olham com atenção, todos aqueles que olham também com preocupação para o que está a acontecer, para os resultados desta política europeia, olham para ela de seguinte forma, não apenas como um desastre económico, mas como algo que está a pôr em causa o projeto europeu. Não temos tempo agora para desenvolver esse tópico, mas o que lhe digo é o seguinte, a desconsideração que alguns políticos fazem daquilo que não agrada ao povo, como se governar bem fosse desagradar ao povo. Eu compreendo que há muitas medidas que têm que se tomar, que devem desagradar. Agora, ao fim de 2 anos, chegar com este nível de contestação e achar que deve prosseguir e que isso é uma missão, digamos, patriótica de salvação do país. Uma missão histórica. Eu diria que isso já estamos... uma missão histórica, que não deve ser posta em causa por menores, por situações menores. Missões, repare, quem atribui missões históricas é o povo. E acho que nós devíamos ter mais respeito por aquilo que as pessoas pensam e mais respeito até pelas vítimas desta política, porque essas têm pouca voz. E como lhe digo, não é um pensamento muito democrático pretender pôr de lado tudo aquilo que é o sentimento popular, como se isso fosse populismo. Agradar, tomar alguma medida que seja do agrado dos portugueses, isso é populismo. Agora, tomar medidas que são contra aquilo em que os portugueses acreditam e contra os quais os portugueses se manifestam, eu acho que isso é um princípio não de fidelidade democrática, mas de uma arrogância intelectual que não deve existir na democracia. Portanto, o balanço destes 2 anos de governo é negativo? É o balanço dos portugueses. 75% acham que estamos pior. E o seu? E o meu também. Associo-me plenamente a este julgamento. Tanto mais que, repare, como lhe disse, o Jornal Expresso não deixou de referir os 2 nomes. Como é que estamos? Quando este saiu, este era eu, José Sócrates, e quando este entrou, 75%.
acham que estamos pior. Portanto, não havia hipóteses para quaisquer dúvidas, porque estavam lá Não os dois nomes. parece.